Seguindo ideias aí do meu amigo Gustavo, falar um pouco sobre a minha trajetória para chegar nos Estados Unidos e um pouco das minhas alegrias, tristezas, das conquistas, de tudo que eu vivenciei nos Estados Unidos e o processo mesmo até antes de chegar nos Estados Unidos, como foi. A realidade, tudo foi no começo de 2016. Tava no processo para entrar em faculdade no Brasil e a priori eu queria fazer direito. Só que na realidade eu sabia que eu queria trabalhar sempre com futebol e eu sempre tive essa paixão por futebol e eu queria conciliar estudo e futebol. E infelizmente no Brasil isso ainda não é realidade. Espero que um dia seja e ainda não é realidade. E no momento, na época também não era realidade, era até uma coisa bem mais difícil, né? Porque no Brasil, que eu sei, só tem a Mackenzie, que faz um processo legal, que tem estudo conciliado com esporte, e aí você ganha uma bolsa por causa do esporte. Enfim, e aí eu comecei o processo com 2 empresas. Eu fiz a avaliação na Daqui Pra Fora e na Next Level na época. Hoje Next Academy, para quem conhece. E aí, graças a Deus, deu tudo certo na Daqui Pra Fora e na Next Academy, mas eu e meu pai decidimos fazer parte da Daqui Pra Fora e sou eternamente grato pela Daqui Pra Fora, porque na época o Otávio de Luca, o Fernando Leão e o Felipe Genari foram os caras que me ajudaram demais, deram confiança total para mim e eu dei confiança para eles e ali começou o processo de eu ir para os Estados Unidos. E aí a primeira seletiva que eu fiz eu até tava muito perdido, porque eu jogava muito salão e minicampo, eu não jogava campão 11 contra 11, então era uma experiência muito difícil, como que eu me saí no vídeo, como que foi o teste, será que eu passei, será que não, aquele momento de nervosismo, né, todo mundo tem e quando vai jogar, e ali era um teste para minha vida, para o meu futuro, e eu tava muito nervoso. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu corri muito nesse dia e meu pai falou, olha, dá o seu máximo. Graças a Deus eu tenho meu pai como meu herói e o cara... Meu pai é um cara bem, tipo, pra não falar palavrão, mas é um cara sensacional. Ele, falando palavrão agora, ele é foda. Pô, meu pai é um cara que eu admiro muito. E não só ele, como meus irmãos e minha mãe. E na época eles me deram muito apoio. E ali eu passei pra Daqui Pra Fora. E eles falaram que se eu passasse na seletiva, né, no tryout, no vídeo, eles iam me ligar em 2 semanas. E ali, quando tinha dado 10 dias, eles ligaram. Na hora que eu recebi a notícia, estava muito feliz, muito alegre. E passou o nervosismo, tudo e tal. E aí, depois de fazer essa seletiva, eu fiz mais outras 2, só para vídeo mesmo, para mandar para os treinadores americanos. E o interessante é que eu não falei, mas todo o começo desse processo foi por causa do Facebook, que eu vi uma propaganda no Facebook Daqui Pra Fora. E aí acabei fazendo minha inscrição na Daqui Pra Fora, vim para São Paulo, fiz a seletiva e graças a Deus ali, vocês já sabem, deu tudo certo. Aí eu fiz os vídeos de seletiva, né? Foram selecionados. E aí os meus melhores momentos na seletiva foram selecionados e ali começou o processo. Aí o Otávio e o Felipe ajudaram eu a fazer o TOEFL e o SAT, que são provas que eram necessárias para eu ir para os Estados Unidos. E aí o nível dessas provas não é um nível muito fácil, tem que estudar mesmo, não são provas
fáceis. Tem que ter um nível de inglês intermediário ou até alto para você tirar notas boas. E assim, no começo eu levava na brincadeira e aí conversei com meus pais, conversei com meus irmãos e aí sentei e comecei a estudar igual louco, estudar e treinar futebol, estudar e treinar futebol. A minha rotina era isso. Graças a Deus também na época eu tive a ajuda do Fábio Ramin, treinador, que foi um cara que me ajudou muito, e eu comecei a treinar no Nevense também. Na época era só isso, eu acordava de manhã, ia pro treino, voltava e estudava inglês. Acordava de manhã, ia pro treino, voltava e estudava inglês. Tinha dia que eu acordava ia para as aulas de inglês, fazia tudo, pegava o busão, ia para Neves e treinava. Então é assim, era a busca do sonho e graças a Deus eu conquistei, mas não foi nada fácil essa pré-ida para os Estados Unidos. E eu me lembro muito bem que a primeira prova do TOEFL que eu fiz foi em Barretos e a minha nota saiu e eu fiquei arrasado, porque foi uma nota baixa na época, não tinha sido uma nota muito alta, acho que tinha sido 69, então não era uma nota muito boa para mim. E o SAT eu fiz ele 3 vezes. O SAT é uma prova muito difícil, até hoje lembro ele. Fiz ele 3 vezes e graças a Deus é a soma. Então, graças a Deus deu tudo certo no SAT. E voltando a falar do TOEFL, eu fiz o TOEFL pela segunda vez e aí essa segunda vez eu tirei 78 ou 77. Alguma coisa assim, eu não lembro na época. Era acima de 72, 73 e era o que eu precisava. Então, graças a Deus deu tudo certo. E ali começava o sonho de ir para os Estados Unidos, né? Aí a empresa daqui para fora também me ajudou, continuou ajudando. Continuei treinando no Nevense. E na época pouca gente sabia, muito pouca gente sabia. Eram poucas pessoas que sabiam dessa busca pelo meu sonho. E enfim, ali estava começando um pouquinho desse sonho que hoje se concretizou e espero continuar fazendo parte do time dos Estados Unidos que eu joguei. Mas continuando na história, depois que eu passei nas provas, depois que eu treinei no Nevense, depois que eu fiz todo o processo, tudo tal, eu tinha que tirar o meu visto de estudante e claro que bate o nervosismo, tudo tal, mas fui lá no consulado americano, toda a papelada, toda a entrevista e graças a Deus deu certo. E aí, fora isso, falando das empresas, a gente teve reunião com as duas, eu e meu pai, e vou focar mais na daqui pra fora, porque foi a que a gente escolheu. Mas na época eu tive uma pré-reunião de seletiva e de prova com o Genari e com o Otávio. E os caras falaram, olha, a gente sabe do seu potencial, mas você vai ter que estudar muito também, porque nota é uma coisa que os americanos gostam muito. E na época, até hoje eu falo para quem me pergunta, foca em estudo também, não só foca no esporte, porque se você tem boas notas e você tem um alto rendimento no esporte, você vai conseguir uma faculdade muito boa lá. E a faculdade que eu tô, graças a Deus, é muito boa, eu gosto muito, mas eu passei dificuldades lá também, mas isso vem depois. E aí depois do passaporte, depois das seletivas, depois dos treinos, depois das provas, tudo tal, aí veio o passaporte, consegui o passaporte, tudo tal. E antes de conseguir o passaporte, você tem que escolher a faculdade. Na época eu me lembro muito bem, eu tinha oportunidade de duas ou três, mas as que eu me lembro muito bem era University of Oklahoma Science and Arts e University of Wisconsin Superior, que foi onde eu fui. E o interessante é que a de Oklahoma me interessou um pouco, mas não foi tanto impactante como a de Superior. Quando eu tive o meu meeting com o treinador no Skype, foi ali que foi na hora que eu decidi. Logo depois do meeting eu falei com os meus pais e decidi. E aí quando você recebe seu passaporte, no visto já tá o nome da faculdade, então
Ali eu decidi a Universidade Afonso Wisconsin Superior. Então já estava tudo decidido e treinando, focado para que tudo desse certo.